A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, galerinha do primeiro ano! Sou a professora Andresa Mendes e inicio agora mais uma aula de História com o tema Império Bizantino. Vamos comigo! No primeiro slide, coloquei para vocês aí o mapa, do Império Bizantino, porque esse império ele foi constituído pela divisão do Império Romano. O Império Romano ele foi dividido em duas partes. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Milão. É importante também vocês conhecerem que, ao longo da história, a capital do Império Bizantino recebeu vários nomes, como Bizâncio, Constantinopla e Istambul. Istambul, atualmente, é a maior cidade da Turquia. Mas Constantinopla, antes, era denominada Nova Roma e foi fundada por Constantino no ano de 330. Nesse local onde era a cidade de Constantinopla, existia a colônia grega de Bizâncio. Essa região era um importante ponto de encontro das rotas comerciais que ligavam a Europa e a Ásia. Outra coisa interessante é que o principal imperador bizantino foi Justiniano. Em seu governo, o Império Bizantino atingiu o máximo esplendor. No próximo slide, temos o Código de Justiniano. Porque, durante o seu governo, os juristas bizantinos, eles assimilaram muitos aspectos do direito romano. E essa assimilação, eles foram adaptando às necessidades da sociedade bizantina. Então, o Código de Justiniano era basicamente um compilado de leis, decretos, normas e códigos. Já em relação às condições sociais e econômicas, a maioria da população bizantina era formada por pessoas pobres que viviam nos campos. E a boa parte da produção rural vinha das propriedades agrárias, dos latifúndios. Além da agricultura, o comércio era uma das atividades mais lucrativas de Bizâncio. E o comércio serviu para dinamizar a vida urbana nesse império. Outra coisa interessante é que uma das diversões populares mais preferidas em Bizâncio eram as corridas de cavalos que aconteciam no hipódromo, que era uma espécie de arena com capacidade para aproximadamente 50.000 pessoas. E essas diversões públicas, elas serviam basicamente para aliviar as tensões sociais dos grupos descontentes. Nesse sentido, em 532, eclodiu em Constantinopla uma violenta revolta, denominada Revolta de Nica. Essa revolta foi fruto da insatisfação popular com a atuação dos governantes e com os elevados tributos que eram cobrados da população para sustentar os gastos militares e as despesas da administração do império.
A revolta, ela começou de forma inesperada no hipódromo, pois após uma corrida de cavalos, houve dúvidas sobre o vencedor. E os grupos rivais começaram a gritar Nika, Nika, que em grego significa vitória. Então, foi uma revolta que aconteceu inicialmente no hipódromo e que essa rebelião, ela ganhou as ruas da cidade com saques, destruições, incêndios. Isso durante 6 dias. E a situação ficou fora do controle do governo. Então, só em seguida, Justiniano ele ordenou que as tropas imperiais reprimissem essa revolta. Então, estimam-se aí que morreram cerca de 35 mil pessoas durante a revolta de Nica. No próximo slide, temos aí o cesaropapismo. Durante o seu governo, Justiniano e seus sucessores, eles procuraram, por meio da religião, impor a sua autoridade e também firmar a unidade política do império. Então, esse termo cesaropapismo remete à junção de poderes, ou seja, o poder estatal mais o poder religioso, concentrado nas mãos do imperador. Já o cisma do Oriente está relacionado ao relacionamento entre a Igreja Católica Romana e o Estado bizantino, que esse relacionamento não foi pacífico. Depois do reinado de Justiniano, houve uma série de conflitos teológicos e também políticos entre os partidários dos imperadores bizantinos e a hierarquia católica, comandada pelos papas. Então, esses conflitos culminaram em 1054 com o grande cisma do Oriente, que foi basicamente quando o mundo cristão foi dividido em duas grandes igrejas. De um lado, a Igreja Católica do Oriente, conhecida como Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla e chefiada pelo patriarca da cidade. Do outro lado estava a Igreja Católica do Ocidente, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma e comandada pelo Papa. No próximo slide, temos a relação existente entre a religião e a cultura no Império Bizantino. A língua predominante em Constantinopla era o grego e a religião oficial era o cristianismo. E a igreja exercia influência sobre diversos setores da sociedade. Dessa forma, o mundo bizantino foi bastante marcado pelo interesse das questões religiosas. Entre as mais famosas questões debatidas, destacavam-se o monofisismo, doutrina que afirmava que Cristo tinha somente a natureza divina. Sua natureza humana, como alegava a Igreja Católica Romana, era negada. Já a iconoclastia era uma doutrina que repudiava a adoração popular de ícones religiosos. Já em relação à produção artística, os bizantinos destacaram-se na arte dos mosaicos, que era uma composição artística feita de peças coloridas como vrido ou esmalte sobre um suporte como vrido claro, por exemplo. Então, os mosaicos, eles costumavam representar figuras religiosas ou de grande projeção política, ou até mesmo animais ou plantas. Já em relação à escultura bizantina, essa escultura servia aos ideais religiosos, compreendia peças de grande valor, produzidas com materiais como ouro, marfim e vidro.
Na arquitetura, um dos exemplos mais lembrados é a Basílica de Santa Sofia. O projeto arquitetônico da Basílica com cúpula serviu de modelo para igrejas tanto do Ocidente como do Oriente. E no século XX, a antiga Basílica transformou-se em museu. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história de hoje e aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.